Minha esposa disse: eu te amo como amigo, mas não romanticamente. Aceitei calmamente a decisão dela e comecei a me mudar. Ela entrou em pânico e desesperadamente tentou me impedir, mas me recusei a escutar. Meses depois veio se rastejando de volta admitindo seu grande erro. Deixe-me pintar o cenário de como 6 anos e 18 meses de noivado morreram numa quarta-feira à noite enquanto dobrávamos roupa. Sou o João, 34 anos, trabalho com programação há tempo suficiente para saber que quando os sistemas começam a dar erro, não ignoramos os avisos. Mas aparentemente sou melhor a fazer debug de software do que a ler a mulher com quem pensei passar a minha vida. A Amanda e eu estávamos no nosso apartamento em Belo Horizonte, de pé em lados opostos da nossa cama com um cesto de roupa quente entre nós, e ela estava a emparelhar meias como se fosse mais uma noite qualquer. Nada parecia diferente. A televisão estava a passar alguma série da Netflix que já tínhamos visto dezenas de vezes. Eu estava a dobrar as minhas camisas de trabalho como a minha mãe me ensinou, e a Amanda estava a fazer aquela coisa de segurar cada meia procurando a sua parceira. Normal. Entediante. Seguro. Então ela disse: João, eu amo-te, mas já não estou apaixonada por ti. Assim, sem mais. Como se me estivesse a dizer que acabou o café ou que a mãe dela ligou mais cedo. A meia que segurava ficou ali pendurada na mão dela, e por um segundo pensei que talvez tivesse ouvido mal. Talvez ela tivesse dito outra coisa e o meu cérebro baralhou porque aquilo não podia ter saído da boca dela. Mas a forma como me estava a olhar, com aquela mistura de alívio e terror, disse-me que tinha ouvido exatamente bem. 6 anos. 18 meses de noivado. E ela larga esta bomba enquanto segura uma meia às bolinhas. Pus de lado a camisa que estava a dobrar, olhei para ela através dessa cama que de repente pareceu o Grand Canyon, e disse: obrigado por seres honesta comigo. Fui ao nosso closet e peguei nos sacos do lixo de debaixo da pia. Ela observou-me por talvez 30 segundos antes de perceber o que estava a acontecer. Espera, o que estás a fazer? Perguntou, e agora havia pânico a invadir a sua voz. João, para. Podemos resolver isto. Podemos ir à terapia. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão estressadas, e o trabalho tem estado louco, e eu só Amanda interrompia, metendo cuecas e meias no primeiro saco. Não podes retirar o que foi dito. A questão é que nem sequer estava zangado naquele momento. Na verdade, estava grato. Durante semanas tinha estado a sentir que algo estava errado, como se estivesse a viver com uma estranha que por acaso se parecia com a minha noiva. Ela tinha estado a trabalhar até tarde constantemente, a guardar o telemóvel como se contivesse segredos de estado, e a dar-me respostas de uma palavra quando perguntava sobre o dia dela. Tinha começado a pensar que estava a ficar louco, que talvez estivesse a ser paranoico ou pegajoso. Mas ouvi-la confirmar o que já suspeitava lá no fundo, sentiu-se como finalmente obter um diagnóstico para sintomas que tinha estado a ignorar. Ela seguiu-me pelo apartamento todo enquanto fazia as malas, a voz dela ficando mais aguda e desesperada. Nem sequer vais lutar por nós? Simplesmente desistes? Isto é exatamente por isto que disse o que disse. Tu não lutas por nada que importe. Parei de meter os comandos da minha PlayStation num saco e olhei para ela. Realmente olhei para ela. Estava a usar a camisola larga que lhe comprei no Natal. O cabelo estava naquele coque desalinhado que fazia sempre quando estávamos a limpar, e os olhos estavam a começar a encher-se de lágrimas. 3 horas antes teria feito qualquer coisa para fazer essas lágrimas pararem. Agora sentiam-se como o problema de outra pessoa. Lutar por algo que não existe não é lutar, Amanda. É ilusão. À 1 da manhã, estava a carregar 4 sacos do lixo e a minha PlayStation para o carro enquanto ela se sentava no nosso sofá a chorar contra uma almofada decorativa. O meu irmão Roberto vivia 15 minutos num apartamento de um quarto com um sofá-cama que já tinha visto melhores dias, mas quando lhe liguei e disse que precisava de um sítio para ficar, não fez perguntas. Só disse: a porta está aberta e voltou a adormecer. Nessa primeira noite no sofá do Roberto, a olhar para o teto e a ouvir o cão do vizinho ladrar a cada 20 minutos, continuei a repetir aquele momento com a meia. Como foi casual. Como ela provavelmente tinha estado a praticar essa frase, talvez até tivesse pesquisado no Google como terminar com alguém gentilmente. O pior nem sequer foi o que ela disse, foi como disse. Como se tivesse andado a carregar com essa revelação durante semanas, talvez meses, e finalmente arranjou coragem para me libertar.
como se me estivesse a fazer um favor. Pensei em todas aquelas noites até tarde no escritório, todas aquelas vezes que chegou a casa exausta e distante, todos aqueles momentos quando a apanhei a sorrir para o telemóvel e depois rapidamente aguardá-lo quando reparou que a estava a observar. As peças estavam a começar a formar uma imagem que não queria ver, mas já não conseguia ignorar. Aquela meia às bolinhas provavelmente ainda estava sentada na nossa cama, à espera da sua parceira que nunca chegaria. Bem, se pensei que Amanda lidaria com o término com a mesma indiferença casual que usou para o entregar, estava prestes a aprender quão errado um gajo pode estar. A campanha nas redes sociais começou em 48 horas. Tinha apagado o Facebook há anos, mas o Roberto ainda tinha conta dele, e mostrou-me as publicações enquanto tomávamos café nessa manhã de sexta-feira. Segundo a versão da Amanda dos acontecimentos, eu era um homem frio e emocionalmente indisponível que tinha abandonado o nosso relacionamento sem sequer tentar resolver as coisas. Pintou-se a si mesma como a noiva devastada que cometera um erro ao expressar os seus sentimentos e agora estava a pagar o preço máximo pela sua honestidade. Os comentários foram brutais, os amigos e família dela unidos à volta dela como se eu fosse algum tipo de monstro que a tinha deixado no altar. Como é que ele simplesmente desistiu assim? 6 anos pelo cano abaixo porque ela foi honesta sobre os sentimentos? Os homens de hoje em dia não sabem como lutar pelo amor. Queria criar uma conta falsa só para comentar com a história toda, mas o Roberto convenceu-me a não o fazer. Deixa que ela tenha a narrativa dela, disse. As pessoas que importam vão ver através disso, e as pessoas que não importam não valem a pena convencer. Fácil de dizer para ele não estava a receber 52 chamadas da mãe da Amanda a pedir-lhe para ser razoável e pensar no que estava a deitar fora. Aparentemente, a dona Rodrigues tinha se autonomeado negociadora-chefe nas conversações de paz em que nunca tinha concordado em participar. Cada chamada ia direto para o correio de voz, e cada mensagem era uma variação do mesmo tema. Estava a ser teimoso, a Amanda estava arrependida, e certamente podíamos resolver isto como adultos. Pela 15ª mensagem, comecei a reproduzi-las para entretenimento do Roberto. Isto está melhor que a Netflix, disse ele, comendo cereais enquanto o altifalante reproduzia outro monólogo carregado de culpa sobre quanto Amanda me amava e quão raro era o amor verdadeiro neste mundo. Depois veio a emboscada. Terça-feira à noite, exatamente uma semana depois de me ter mudado, o Roberto e eu estávamos a ver hóquei quando alguém bateu à porta dele. Olhamos um para o outro como veados apanhados pelos faróis. O Roberto não estava à espera de ninguém, e o prédio dele requeria campainha para subir. Quando abriu a porta, ali estava Amanda. Maquilhagem completa, cabelo arranjado, usando aquele vestido azul que lhe comprei no aniversário no ano passado. Parecia que ia jantar no restaurante mais fino da cidade, não aparecer sem aviso no prédio miserável do meu irmão. Olá, Roberto, disse, como se isto fosse totalmente normal. Preciso de falar com o João. Pude ver a mandíbula do Roberto tensa de onde estava sentado no sofá. Nunca tinha sido o maior fã da Amanda. Dizia que ela era muito caprichosa, muito preocupada com as aparências, mas tinha guardado as opiniões para si por minha causa. Agora, vendo-a tentar manipular o regresso à minha vida, essas opiniões estavam escritas por toda a cara dele. Amanda, não pode simplesmente aparecer aqui, disse eu, sem me levantar do sofá. Terminamos. Isso significa que não fazemos emboscadas em casas de familiares. Tenho te ligado há uma semana, disse ela, contornando o Roberto como se ele já tivesse convidado a entrar. Não respondes às minhas chamadas, não respondes às minhas mensagens. O que é que eu devia fazer? Perceber a indireta, murmurou o Roberto, mais alto o suficiente para todos ouvirmos. Ela ignorou-o e sentou-se na beira da mesa de centro dele, de frente para mim. Assim tão perto, pude ver que tinha estado a chorar recentemente. O rímel estava perfeito agora, mas havia aquelas manchas vermelhas reveladoras à volta dos olhos que o corretor não consegue esconder completamente. João, cometi um erro. Estava com medo do casamento, do compromisso, de nos tornarmos pessoas casadas entediantes, e disse algo estúpido. Mas amo-te. Tenho-te amado durante 6 anos, e isso não desaparece só porque tive um momento de pânico. Estava prestes a responder quando Roberto foi à janela e abriu as persianas. Amanda, disse ele, a voz tensa com algo entre incredulidade e nojo.
Quem está no BMW preto que tem estado estacionado em frente ao meu prédio nos últimos 15 minutos? A cor desapareceu da cara dela tão depressa que pensei que ia desmaiar. Abriu a boca, fechou-a, depois abriu-a outra vez como um peixe a lutar por ar. Esse é o André, finalmente sussurrou. Ele trouxe-me aqui. O Roberto deixou as persianas baterem e virou-se devagar. O André trouxe-te aqui. Para implorares ao teu ex-noivo que te perdoe. O André está sentado no carro lá fora enquanto me dizes que me amas e que cometeste um erro. As peças encaixaram no lugar tão alto que praticamente conseguia ouvi-las cair. André. O colega de trabalho que tinha mencionado algumas vezes nos últimos meses. O tipo que se juntou à equipa de marketing dela na primavera. A razão para todas aquelas noites até tarde e conversas telefônicas guardadas. Meu Deus, Amanda, disse eu, finalmente levantando-me. Trouxeste o teu plano B para te ver implorar perdão? Não é assim, protestou, as lágrimas começando a fluir agora, estragando aquele trabalho de maquilhagem perfeito. O André é só um amigo. Tem me ajudado a passar por esta semana, e ofereceu-se para me trazer porque estava demasiado perturbada para conduzir com segurança. Claro, disse o Roberto, a voz pingando sarcasmo. Porque nada diz quero resolver as coisas com o meu noivo como trazer outro homem para apoio moral. Ela olhou para nós dois como se não conseguisse perceber porque não estávamos a comprar a história dela. Ele não é o meu amante, se é isso que estão a pensar. Nunca nos beijamos sequer. É só alguém que ouve quando preciso de falar. Olhei para ela por um longo momento, esta mulher com quem tinha planeado casar, sentada na sala do meu irmão a defender outro homem enquanto dizia que me queria de volta. Vai-te embora, disse baixinho. Sai daqui, entra nesse carro com o André, e não voltes. Ela foi-se embora soluçando, e observei da janela do Roberto como entrou no banco do passageiro daquele BMW preto. O André nem sequer saiu para consolar, ficou só ali sentado como um motorista enquanto ela se desmoronava. Nessa noite, fiz a coisa mais mesquinha que consegui pensar. Mudei a password da conta do Hulu que ela tinha estado a usar. Pequenas vitórias. 3 semanas de silêncio depois, a realidade veio bater na forma de um contrato de arrendamento partilhado que nenhum de nós podia permitir-se quebrar sozinho. Encontramo-nos numa cafetaria no centro, território neutro que cheirava a expresso queimado e sonhos partidos. Cheguei cedo e peguei numa mesa no canto, em parte porque queria a vantagem tática de a ver entrar, e em parte porque precisava da parede atrás de mim para apoio emocional. Quando a Amanda chegou, mal a reconheci. A mulher que tinha aparecido no apartamento do Roberto com maquilhagem completa e aquele vestido azul tinha desaparecido. Esta versão tinha cabelo por lavar preso num rabo de cavalo oleoso, olheiras que pareciam nódoas negras, e o tipo de palidez que se consegue vivendo de comida para levar e arrependimento. Parecia que tinha sido atropelada por um caminhão, e honestamente, senti uma satisfação perversa ao vê-lo. Obrigada por te encontrares comigo, disse, deslizando para a cadeira à minha frente sem fazer contato visual. A voz estava rouca, como se tivesse estado a chorar ou a gritar ou ambos. Resolvemos os detalhes do arrendamento em 10 minutos. Ela continuaria a pagar a sua metade até conseguirmos encontrar alguém para o assumir ou quebrá-lo cedo. Simples. Empresarial. Quase civilizado. Estava a juntar os meus papéis para ir embora quando ela estendeu a mão através da mesa e pôs a mão sobre a minha. João, por favor, disse, e o toque dela sentiu-se como água gelada. Sei que estraguei tudo. Sei que trazer o André naquela noite foi estúpido e magoou, mas não estou a pensar claramente agora. Tenho saudades tuas. Tenho saudades de nós. Afastei a minha mão como se ela me tivesse queimado. Ainda falas com ele? A pergunta pairou entre nós como fumo. Ela olhou para baixo para o seu latte intocado, e tive a minha resposta antes de ela abrir a boca. O André está só a ajudar-me a passar por isto, disse baixinho. Ele percebe pelo que estou a passar porque também passou por isto. O noivado dele acabou no ano passado, e ele sabe como é difícil. Deixa-me perceber isto bem, interrompi, e conseguia ouvir o veneno a deslizar para minha voz. O tipo que te ajudou a explodir o nosso relacionamento agora está a ajudar-te a lidar com as consequências de explodir o nosso relacionamento. Vês o problema aqui, Amanda? Vês como isso soa louco? A cara dela desmoronou. Não é assim. Estás a fazer soar como se ele planeasse isto,
como se quisesse que terminássemos. O André só ouve quando preciso de alguém com quem falar. Quando acordo às 3 da manhã a chorar porque destruí a melhor coisa da minha vida, ele está lá. Quando tenho pesadelos de que nunca me perdoes, ele lembra-me que curar leva tempo. Quando tenho medo de nunca encontrar amor como o nosso outra vez, ele diz-me: para. A palavra saiu mais dura do que pretendia, alta o suficiente para o barista olhar. Ouves-te agora? Estás a contar a outro homem os teus medos, os teus sonhos, os teus pensamentos das 3 da manhã. Estás a partilhar as partes mais íntimas da tua vida emocional com ele enquanto estás sentada aqui a implorar-me que te aceite de volta. Isso não é amizade, Amanda. Isso é um relacionamento. Ela abanou a cabeça desesperadamente. Não, não é. Nós não temos, quero dizer, não é físico. Só falamos. Só falar, repeti, saboreando a amargura dessas palavras. Da mesma forma que estavas só a falar com ele durante meses antes de decidires que já não estavas apaixonada por mim. A cafetaria de repente sentiu-se pequena demais, quente demais, cheia demais de conversas e felicidade de outras pessoas. Levantei-me, atirando o casaco sobre o ombro. Diverte-te com o teu caso emocional, Amanda. Espero que o André te dê toda a grande paixão que mereces. Passaram 4 meses. Tinha começado a pensar que finalmente estava a curar. Terapia 2 vezes por semana, escalada aos fins de semana. Até fui a um encontro que não acabou comigo a comparar todas as mulheres à minha ex-noiva. Então o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número que não reconhecia. Sou a Patrícia, amiga da Amanda. Precisamos de falar. É sobre o André. Encontramo-nos no dia seguinte na mesma cafetaria, o que se sentiu como algum tipo de piada cósmica. A Patrícia parecia desconfortável, brincando com o anel de casamento e pedindo 3 bebidas diferentes antes de se decidir por água. Provavelmente não devia estar aqui, começou, mas não consigo dormir sabendo o que sei e não te contar. O que sabes? Ela respirou fundo. O André orquestrou tudo. O término, o timing, até as palavras que ela usou. Passou meses a dizer a Amanda que tu eras entediante, que ela se estava a conformar, que merecia grande paixão e aventura. Treinou-a para usar aquela frase de amo-te mas não estou apaixonada por ti, porque disse que era a forma mais gentil de acabar com as coisas. O ruído da cafetaria desvaneceu-se para estática branca. O quê? Disse-lhe que doeria menos se ela fizesse sobre os sentimentos dela mudarem em vez de sobre encontrar outra pessoa. Disse que seria mais gentil para ambos. A Amanda praticou durante semanas, João. Ligava-me a chorar, dizendo que o André achava que ela devia ser corajosa e honesta sobre o que realmente queria. A voz da Patrícia baixou quase para um sussurro. E o que ela realmente queria, segundo o André, era ele. Senti-me como se estivesse debaixo de água, tudo distorcido e lento. Ah, mais, continuou a Patrícia. O André foi transferido para Brasília no mês passado. A Amanda pensou que era porque ele não conseguia lidar com as consequências do vosso término, que estava a fazer algum sacrifício nobre para vos dar espaço a ambos para curar. Ela pausou, parecendo enjoada. Ele não está em Brasília sozinho, João. Está lá com a Júlia, a designer gráfica do escritório dele. A mulher que ele andava a perseguir todo o tempo que estava a manipular a Amanda. A peça final do puzzle encaixou no lugar com clareza devastadora. Quando a Amanda descobriu e ligou ao André, sabes o que ele lhe disse? Perguntou a Patrícia. Usou as próprias palavras dela. Disse que a amava mas já não estava apaixonado por ela. Disse que a Júlia o fazia sentir-se vivo de formas que Amanda nunca conseguiu. Atirou-lhe cada frase que lhe tinha dado de volta a cara. Sentei-me ali a olhar para esta mulher que mal conhecia, que me acabará de entregar o plano completo da minha destruição. O André não tinha apenas roubado a minha noiva, tinha-a usado como arma contra mim, depois descartou-a como um brinquedo partido quando algo mais brilhante apareceu. E a Amanda, a mulher com quem tinha planeado passar a minha vida, tinha sido tão facilmente manipulada que destruiu 6 anos por um homem que nunca a quis. O ato final chegou numa terça-feira à noite em outubro quando encontrei a Amanda sentada nos degraus em frente ao meu novo prédio de apartamentos, encharcada até aos ossos pela primeira tempestade real da época em Belo Horizonte. Tinha me mudado para um lugar de um quarto em Savassi, nada luxuoso mas meu,
com chão de madeira que rangia em todos os sítios certos e janelas que realmente abriam. Vinha de volta da escalada, saco do ginásio pendurado no ombro, sentindo-me bastante bem sobre a vida pela primeira vez em meses. Então via. Estava encolhida debaixo da pequena marquise na entrada do prédio, o cabelo colado à cabeça, usando aquela mesma camisola larga da noite em que terminamos. Quando olhou para mim, os olhos estavam vermelhos e inchados, mas não pela chuva. Há quanto tempo está sentada aqui? Perguntei, tirando as chaves do bolso mas sem me mover em direção à porta. Desde as 4, disse, e já eram quase 8. Liguei ao trabalho a dizer que estava doente. Não conseguia parar de pensar no que a Patrícia te disse, sobre o André, sobre tudo. João, preciso que saibas que não fazia ideia. Pensei que ele se importava comigo. Pensei que o que tínhamos era real. Olhei para baixo para esta mulher que uma vez tinha sido o meu mundo inteiro, tremendo na chuva porque tinha sido orgulhosa ou desesperada demais para ir embora depois da primeira hora. Parte de mim queria convidá-la para subir, fazer-lhe um chá, deixá-la explicar tudo até ambos estarmos exaustos do peso de tudo. A parte maior de mim, a parte que tinha estado a crescer mais forte todos os dias nos últimos 7 meses, sabia melhor. Acredito em ti, disse, e estava a falar a sério. Acredito que o André te manipulou. Acredito que pensaste que o que sentias por ele era real. Acredito que te arrependes. A cara dela iluminou-se com algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Então podemos arranjar isto, disse, saltando de pé. Sei que te magoei, sei que tomei decisões terríveis, mas se perceberes que o André estava a puxar os cordéis, Amanda, para. Levantei a minha mão, e ela ficou calada. A chuva estava a cair mais forte agora, batendo contra a marquise acima de nós. Perceber como chegamos aqui não muda onde estamos. Mesmo que pudesse acenar uma varinha mágica e confiar em ti completamente outra vez, sabes como seria o nosso relacionamento? Ela abanou a cabeça, água pingando do cabelo para o betão. Passaria todos os dias a perguntar-me a quem estás a mandar mensagens. Sempre que trabalhasses até tarde, perguntava-me se há outro André à espera nos bastidores. Sempre que me dissesses que me amavas, perguntava-me de que guião de que homem estavas a ler desta vez. A minha voz estava firme, calma, como se estivesse a explicar código a um programador júnior. Enlouquecia-me, e enlouquecia-te a ti, e eventualmente odiaríamos-nos pelo que nos tínhamos tornado. É esse o relacionamento que queres salvar. Mas não terias de te perguntar, implorou. Eu nunca disseste isso antes. As palavras pairaram entre nós como um veredicto. Durante 6 anos, disseste isso antes. E talvez fosse sincera então, tal como és sincera agora. Mas já não posso construir uma vida em talvezes. Ela estava a chorar abertamente agora, e senti algo partir no meu peito ao vê-la desmoronar-se. Não partir, só mover-se, como uma ferida antiga finalmente terminando de curar. Quero alguém que não precise da atenção de outro homem para reconhecer o meu valor, disse baixinho. Quero alguém que não precise de ser convencida de que valho a pena escolher. Quero alguém que saiba. A chuva estava a encharcar o meu casaco, mas não me movi em direção à porta. Esta conversa tinha estado a ser preparada há 7 meses, e íamos terminá-la adequadamente. Amo-te, Amanda. Parte de mim provavelmente sempre amará. Mas o amor não é suficiente se não vier com respeito, com lealdade, com o entendimento básico de que os relacionamentos requerem escolhas diárias para honrar o que construíram juntos. Paraste de fazer essas escolhas muito antes do André aparecer. Ele só te deu permissão para admiti-lo. Ela encostou-se à parede de tijolo atrás dela como se fosse a única coisa a mantê-la de pé. Então é isto? 7 anos juntos, e é assim que acaba? Na chuva em frente ao teu prédio? Não, disse, e pela primeira vez nesta conversa, sorri. É assim que acaba com ambos sabendo a verdade, e ambos livres para encontrar o que realmente precisamos. Isso não é nada, Amanda. Isso é tudo. Deixei-a ali na chuva, não porque fosse cruel, mas porque ficar teria sido mais cruel para ambos. Algumas conversas não acabam com abraços e promessas de continuarmos amigos. Algumas conversas acabam com o som de uma porta a fechar e o conhecimento de que finalmente disseste tudo o que precisava de ser dito. A passagem de ano encontrou-me em casa do meu irmão Roberto, não porque estava sozinho, mas porque a namorada dele faz coxinhas incríveis e tinha aprendido a apreciar pequenos prazeres.
Estávamos a ver a contagem decrescente na televisão quando Roberto me perguntou se alguma vez tinha saudades dela. Às vezes, admiti, roubando uma das coxinhas dele. Tenho saudades da ideia dela, da versão de nós que existia antes de tudo se complicar. Mas não tenho saudades do constante questionar, da sensação de que estava sempre a fazer audições para um papel no meu próprio relacionamento. Isso é crescimento, mano, disse, levantando a cerveja. Por saber a diferença entre amar alguém e amar quem pensavas que eram. Tinha estado em terapia há 8 meses nessa altura, aprendendo a desembaraçar os nós que tinha feito na minha própria cabeça. A minha terapeuta gostava de dizer que o perdão não era sobre a outra pessoa, era sobre recusar deixar as escolhas deles envenenarem o teu futuro. Estava a melhorar nisso, em carregar as lições sem carregar o ressentimento. Tinha começado a sair outra vez, nada sério, só café com pessoas interessantes que me faziam rir. Havia esta mulher chamada Carla do meu ginásio de escalada que tinha opiniões sobre tudo desde política local aos melhores pães de açúcar de Belo Horizonte, e falar com ela sentia-se fácil de uma forma que tinha esquecido que era possível. O melhor era que quando me mandava mensagens, não analisava cada palavra por significados escondidos. Quando dizia que estava animada para me ver, acreditava nela. Quando me contava sobre o dia dela, não me perguntava a quem mais tinha contado primeiro. Enquanto a meia-noite se aproximava e a bola caía na Times Square, pensei naquela meias bolinhas, provavelmente ainda sentada numa gaveta algures no apartamento que a Amanda e eu costumávamos partilhar. Algumas coisas perdem a sua parceira e nunca encontram para outra vez. Mas isso não as torna partidas, só as torna prontas para algo diferente. Às vezes a coisa mais corajosa que podes fazer é admitir que o amor não é suficiente, que duas pessoas podem importar-se profundamente uma com a outra e ainda assim não estarem certas juntas. Às vezes afastar-se não é desistir, é crescer. E às vezes o fim de uma história é só o início de uma melhor.